reclamação já chega para nós aqui do bairro Itaperu. Exatamente. A linha que passa por lá é a linha de Artemis, porém, só passam 2 vezes para atender o bairro Itaperu, 2 vezes ainda no período da tarde. O morador que precisa vir para o centro da cidade com transporte público de manhã, por exemplo, tem que ir caminhando até a rodovia SP-304. Vou ver a matéria, pode soltar. Bairro Itaperu chamaram a nossa equipe de reportagens para reclamar da falta de opções do transporte público. Hoje, por aqui, passam apenas 2 linhas de ônibus, uma às 14h20 e a outra às 17h20, que é o ônibus que faz a linha de Artemis. De manhã não tem ônibus e aos sábados e aos domingos não passa o ônibus em nenhum horário. Para o morador que precisa utilizar o transporte público, ele tem que ir por essa estrada aqui, andar cerca de 3 a 4 quilômetros até chegar na rodovia, na SP-304, que liga Piracicaba a São Pedro, para poder então embarcar no transporte público, que é a linha de Artemis. Eu vou conversar com uma moradora, ela não tem carro e ela precisa sempre do transporte público e precisa aí, né, estar utilizando, mas tem que andar até a rodovia para conseguir pegar o ônibus. Senão, somente 2 horários, né, dona Joana? 2 horários só. É muito pouco. Muito pouco. Pra mim que não tem cara é duro, né, filha? Por causa disso que eu quero. Precisaria de mais horários. Mais horário. Passar por aqui, né, filha? Pra poder pegar o ônibus. Agora, se não tem opção de manhã, precisa ir ao médico, tem que ir caminhando. Tem que caminhar até na pista. Até lá na rodovia. Até na rodovia. E ainda enfrentando o poeirão. Enfrentando poeira, né? Chuva, né, filha? É duro. Agora, além da poeira, tem a questão, é claro, da falta de segurança. A senhora está me dizendo que o senhor foi assaltado. Assaltado lá no ponto do ônibus. Ou seja, de ir a pé por aqui é um perigo. É um perigo. Meu marido que leva, eu levo e traz todo dia. Agora, vocês já chegaram a pedir por esse ônibus para que passe mais linha aqui? Abaixo-assinado, mas ninguém atendeu. Fizeram abaixo-assinado. Fizemos. E onde é que foi levado esse abaixo-assinado? Na prefeitura. Na prefeitura de Piracicaba. E ninguém fez nada. Ninguém respondeu. Nem respondeu, nem mandou carta, nem telefonar, nada. Sem resposta. Sem resposta. Faz quanto tempo que os moradores aqui que precisam do transporte público têm apenas 2 linhas de ônibus? Olha, filha, desde que eu moro aqui, faz 12 anos que eu moro aqui. 12 anos, nada de ônibus. É sempre assim. Sempre assim. Como é que a senhora vê essa situação, né? Que é um direito ter o transporte público. É, que nem eu falei pro meu marido, vou ligar pra Mônica, porque a Mônica dá jeito pra mim, senão outra pessoa não vai dar jeito, não é verdade, filha? É por isso. Agora é um direito de vocês, né? É um direito nosso, né, filha? Porque se um pede pra mim fazer um favor, eu faço, né? A vizinha que fala, se marca um pra mim, eu vou marcar, mas o meu marido tem que levar eu lá no ponto. E eu sozinho não vou. E o medo. É isso aí. E perdeu o ônibus? É, perdeu aquele lá, perdeu tudo, daí isso não vai. É assim. Tá certo, dona Joana, obrigada pelas informações. Tá aí, dona Joana, que tem que andar de 3 a 4 quilômetros para chegar, então, até a rodovia para poder pegar o ônibus, se precisar ir de manhã ou nos finais de semana. Agora, à tarde, são 2 opções, às 14h20 e às 17h20. Perdeu essas 2 opções? Tem que desembarcar ou embarcar lá na rodovia. O que os moradores pedem é que o ônibus da linha de Artemis passe a entrar mais vezes aqui no bairro Itaperu para poder atender os moradores daqui que precisam utilizar o transporte público. Mônica Camolese para o programa Piracicaba Agora. É muito interessante a matéria, muito interessante o pedido dos moradores, porque a mesma coisa aconteceu no bairro Altos do Taquaral, né, onde não entrava também no bairro o ônibus. E aí foi resolvido aí através da empresa que faz o percurso por dentro do bairro, resolvendo o problema dos moradores. Aqui no Itaperu é o mesmo problema, né, Mônica? E que é um problema que vai, se mudar, vai resolver muita situação e, né, facilitar a vida de quem precisa utilizar o transporte público. Hoje, o ônibus ele já existe, é a mesma linha que faz Artemis. Então ele entra pelo bairro Itaperu no momento que está voltando para o centro da cidade. Então ele já passa 2 vezes, ele já atende às 14h20 e às 17h20 esse bairro. Mas de manhã, por exemplo, não tem nenhum ônibus e nos finais de semana também não tem nenhum ônibus. O morador que precisa utilizar tem que ir até a rodovia a cerca de 4 quilômetros caminhando. É muito Isso longe. Enfrentando poeira, enfrentando sol, chuva, para poder pegar o transporte público. Tem pessoas que trabalham. Por isso, então, que os moradores pedem à Secretaria de Trânsito e Transportes que passe mais vezes, então, a linha do ônibus para atender o bairro Itaperu também. Dentro do bairro. Exatamente. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e estamos aguardando a resposta para saber se vai haver essa possibilidade
que vai melhorar e muito a vida de quem precisa utilizar o transporte público lá no Itaperu.